Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 301. Eu sou Rodrigo Bibo e aqui em bibotalk.com você tem 301 motivos para continuar ensinando na igreja. Olha. Boazinha? Razoável. Se a pessoa pegou a ideia, assim, de ligar os números aí, esse pessoal que gosta de escatologia, que fica ligando número aqui e número ali, ó, tá vendo? Nossa, já existe mano. Uma numerologia dentro do Bibotalk, ó lá. Olha aí, uma cabala. Tá certo. E eu sou Victor Fontana e eu aprendi a fazer podcast com o Bibo. Olha aí. Olá galera, eu sou Marcelo Cabral, estou aqui nesse podcast para aprender com os meus dois mestres, Bibo e Vitor. Nossa, mano, é uma rasgação de seda. Gente, as entradas foram horríveis, mas o assunto é muito legal. Estamos aqui para falar sobre a importância do ensino na igreja. Volta e meia a gente ouve algumas postagens que estão dizendo que a escola dominical está morrendo, o ensino nas igrejas está precário. Então precisamos falar um pouquinho sobre isso. Qual o lugar do ensino, da aprendizagem, do pedagogo, que é o Espírito Santo? Qual o papel, agora já estou indo longe, calma. Não, mas o papel do ensino, tá, nas igrejas. E por que muitas vezes ele é deixado de lado, mas qual é a importância que a Escritura dá à aprendizagem, ao ter o coração ensinável, o valor do ensino na Bíblia, agora neste BTcast. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana eu estou aqui com Douglas Gonçalves. Bem-vindo mais uma vez ao BTcast, meu amigo. Poxa, que honra, hein? Tá aqui mais uma vez, uma alegria. Douglas, temos que, antes de qualquer coisa, lembrei aqui que a gente precisa falar que você começou um podcast do Jesus Cop. Opa, é verdade, começamos, muito incentivado por vocês aí. Nós começamos o podcast Jesus Cop, né? Podcast. Só procurar Jesus Cop lá no Spotify ou nos agregadores. Cara, já ouvi alguns episódios, parabéns, edição de qualidade mesmo, tá muito legal a edição. E aqui no BTcast a gente é conhecido por boas edições, né? Nosso editor capricha demais. E, cara, muito legal, bacana, vocês criaram já uma identidade pro podcast de vocês, achei isso muito bacana, muito louvável. Douglas, mas não estamos aqui para falar do podcast Jesus Cop, que é muito bom, mas para falar da iniciativa Na Mesa. Isso. Na Mesa com. Explica pra gente aí que ideia foi essa, né? Jesus Cop é cheio de ideias. E, mano, vocês tiveram essa ideia do Na Mesa. Explica pra nós aí o que é o Na Mesa, Douglas. Foi o seguinte, a nossa missão é compartilhar um entendimento inteligente do Evangelho, né? E a gente estava fazendo isso, talvez a principal forma através de livros. Mas a gente percebeu que ainda há um déficit na nossa nação. A galera, tem muita gente que não lê. A gente falou, cara, como é que a gente poderia agregar algo a mais ainda nessa divulgação do Evangelho e ferramentalizar a galera? Aí a gente pensou, cara, vamos ver cursos online, né? Porque você não tem o deslocamento e tal. E aí, a gente pensou que tem uma galera, cara, que tem um pouco de trauma com esse negócio de curso, de escola, de lousa, de prova, né? Então a gente falou, cara, vamos dar uma nova cara pro curso. Vamos montar de tal forma que é como se a pessoa sentasse à mesa com alguém relevante em um assunto. Então a gente pensou assim, cara, vamos chamar as pessoas que estão há anos se dedicando a um assunto e pedir para elas sentar à mesa com essa galera e ensinar aquilo que elas têm se dedicado há tanto tempo. Então, a gente fez isso. Então, a ideia do curso é que cada módulo você senta na frente de um instrutor e esse cara vai passar experiência para você naquela área e te dar essas ferramentas, né? Olha só, por exemplo, tem um Na Mesa que é contigo, Douglas, que é sobre mídias digitais, é isso? Exato, é como eu tô há 8 anos dedicado a isso, a fazer um movimento online. A gente decidiu, cara,
vamos passar tudo que a gente aprendeu nesses 8 anos pra galera começar movimentos online ou ministério da igreja e tal. Olha só que legal. Daí tem com o seu pai sobre pregação. Isso, meu pai tá há 30 anos pregando, então você imagina, ele fala, cara, tudo que ele errou, tudo que ele acertou, como montar um sermão, então... Que legal, cara. Tem sobre interpretação bíblica, tem sobre ministério com jovens. Madalena, né? Então assim, você traz uma galera, assim, que entende do assunto e, enfim... Mano, e tem lá um comigo, olha aí, aê! Palmas para mim? Não, brincadeira, Mac, não precisa botar palma não. Não, mas falando sério, tem um que foi um prazerzão gravar, a gente gravou uma introdução à teologia. E Douglas, deixa eu dizer uma coisa, realmente vocês conseguem passar esse ambiente na mesa, né? A liberdade que a gente tem pra gravar, entende? A equipe técnica de vocês aí, eu fui lá em loco conhecer a base do Jesuscope, foi muito legal. E, gente, me senti muito à vontade. Estava doente, né? Me deu uma crise de ansiedade lá, né? Porque tava pra nascer o meu filho, e aí ainda, mesmo doente, foi, né? Acho que eu nem tô com cara tanto de doente. Eu tava meio gripado, eu acho que o cara que editou, Douglas, ele deve ter ficado com nojo de mim, porque eu limpei o nariz em vários momentos na gravação. Mas assim, foi muito legal. Eu não lembro quantas aulas deram, acho que deram umas 14 ou 15 ou 16 aulas, não sei. Mas, mano, assim, foi conteúdos, assim, de 20 minutos. Então, uma introdução à teologia, né? Você que sempre quis estudar, ter uma noção do que é a teologia, as funções da teologia, tem na mesa comigo, Bibo, lá no Jesuscope. E olha só, Douglas, vocês deram um cupom de desconto aqui para os ouvintes do Bibotalk. 20% de desconto. Tanto no meu módulo, quanto no geral, né? Olha aí que doideira. Isso, e já é algo assim que a gente sempre pensou, cara, a gente quer fazer o mais acessível possível, a gente não pode elitizar, né, esse conhecimento. Então, a gente já espremeu tudo, cada curso é R$79, então é tipo o preço de um livro, né, de qualidade, e o acesso a todos os cursos, que já são 7 ou 8 que tem lá, é R$199, mas ainda assim, pra galera do Bibotalk, a gente tá dando esse cupom para que fique ainda mais acessível. Então é 20% tanto no acesso total, e você pode ver todos, quanto apenas no seu módulo, se a pessoa tiver interesse apenas em teologia. Ô Douglas, e esse acesso ao curso, ele é vitalício, é por um ano, como é que é? O cara assinou agora o meu módulo, ou ele assinou, pagou o geral pra olhar todos aí. Ele fica o quê? Por um ano, vitalício, 6 meses? É por um ano o acesso e é apenas um pagamento, tá, gente? Não é mensalidade, nada disso. É uma vez R$79 ou uma vez R$199 e você acessa todos por um ano e todos que vão sendo adicionados, porque a gente adiciona um por mês. Entendeu? Olha aí, então o cara comprou, eu vou comprar o bloco, porque digamos que ele se interessou por 2 cursos lá, o meu, obviamente, e por o Ministério de Jovens com o Madaleno. Aí ele faz as contas, mas por mais 40 pila aqui eu vou comprar tudo. E ainda vai ser adicionado outras coisas, mano? Sim, por exemplo, no mês que vem, esse mês entrou Como Descobrir Meu Propósito. Curso inteiro sobre propósito. No mês que vem entra de escatologia com o Leandro Vieira. E no outro mês entra sobre líder de adoração com o Alessandro Vilas Boas. Então vai ter vários cursos ainda para ser adicionados. Legal, legal. Então tá aí, gente. O cupom é Bibotalk, tudo em caixa alta, né? Tudo maiúscula. Então é Bibotalk, é o cupom de desconto. E você tem aí desconto no meu módulo sobre teologia e também no geral. Cara, muito legal a iniciativa mesmo. Espero que dê muito certo, porque um curso online com galera que entende, vai direto ao ponto. E, gente, é assim que a gente vai se aperfeiçoando, né? Eu já ouvi uns pedaços de alguns módulos aí. E, cara, é muito bom você conversar com alguém que entende, tem paixão por aquele assunto, né? Acho que essa é a grande diferença, né, Douglas? São pessoas apaixonadas por aquilo que estão falando ali com a galera. Sem dúvida nenhuma. Pessoas que já estão há anos, às vezes uma vida dedicada a um assunto, né? Tá, então, gente, o link para você conhecer o Na Mesa. Lembrando que as primeiras aulas de todos os módulos, né, Douglas, são gratuitas, né? Sim, ele pode entrar lá e ter uma amostra, né, uma pílula lá. Então, olha só, você pode ter uma amostra aí, então você pode experimentar, ver a minha primeira aula, ver se você acha legal, né? Eu acho que você tem que achar legal, hein? Só digo isso. Tá bom? E aí você pode experimentar também. É isso, Douglas. E tem que voltar aqui no BTcast, né, cara? Quando é que a gente vai acertar uma agenda aí? Cara, verdade. Mas agora, na verdade, você tem que vir no meu podcast. Olha aí, vai ser uma honra, vai ser um prazer, cara. É só chamar
e a gente conseguir ajeitar as agendas que nós vai. Eu não sei se a gente deixou o link pra galera, é jesuscop.com/namesa. Sim, não, o link vai estar tudo aqui, já o cupom na descrição deste podcast. Mas repete aí, pra quem não consegue acessar o site agora. jesuscop.com/namesa. Simples demais, jesuscop.com/namesa e o cupom pra você ter o 20% de desconto é Bibotalk. Tudo em letra maiúscula, tudo em caixa alta. Obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Valeu, sempre uma honra. Eu acho que eu já ia falar a primeira conclusão. O programa não tem 1 minuto, né? Mas a primeira conclusão... Começa com a conclusão já. Como todo bom trabalho acadêmico, né? A gente já sabe a conclusão, brincadeira. Resultados obtidos a priori. Mas assim, uma coisa que a gente já pode afirmar é que não tem como a pessoa, mesmo aquelas que não gostam ou não se identificam com o ensino, não tem como a pessoa fugir do ensino, dessa relação de ensino e aprendizagem. Eu penso que a primeira coisa que a gente pode já delinear, que a gente pode lançar como base da nossa conversa, é essa inevitabilidade da relação mestre e aluno, ou melhor, mestre e discípulo. Nós não temos como fugir dessa relação, isso porque eu vou começar aqui no Novo Testamento, mas a gente enxerga isso no AT também. Mas Jesus começa o ministério dele e Jesus começou a ensinar. Então é inevitável, né, essa relação de ensino. Aqueles que caminham com Cristo, aqueles que estão no caminho com Jesus, é um caminho de discipulado, palavrinha tão na moda, palavrinha tão falada, e discipulado, eu gosto da definição do Stott, é estar debaixo de uma disciplina, da disciplina de Jesus, né? Ou seja, estar de olho na aprendizagem, estar de olho naquilo que o mestre tem ensinado. Então, eu penso, e eu queria que vocês complementassem, caso queiram, que eu acho que essa é uma boa base para a gente já dizer o porquê o ensino é importante na igreja. Ô Bibo, eu acho o seguinte, a primeira questão que talvez a gente tenha que levantar é que, assim, quando você falou em ensino ser inevitável, antes do ensino ter importância na igreja, o ensino ele é inevitável em qualquer ambiente social, porque você abriu a boca, você já está ensinando. A menos que você fique calado e não faça nada, você já está ensinando algo. E se você ficar calado e não ensinar nada, e tiver numa posição de liderança, as pessoas te enxergam ali, qualquer posição que seja de influência, as pessoas vão entender e vão aprender que o correto é ficar calado e não fazer nada. Então também você vai estar ensinando. Então qualquer coisa que você faça, algum tipo de ensino você já está passando. A questão é qual a qualidade desse ensino e qual a intencionalidade por trás dele. Quando existe intencionalidade por trás dele, quando existe um direcionamento de se formar um determinado tipo de comportamento para que as pessoas possam caminhar para se tornar de uma determinada forma, aí sim nós estamos falando em fazer discípulos. E aí alguém pode ser discípulo de Jesus, alguém pode ser discípulo de um guru, alguém pode ser discípulo de Satanás. Tudo depende daquilo que a gente está ensinando, do conteúdo daquilo que a gente fala, da maneira como a gente se porta. Nós somos esponjas, né? Tu não escreveu um livro com o Botelho mais ou menos nessa pegada? Aliás, eu não li o livro, mas eu lembrei do nome agora. Ontem Esponja, Amanhã Peneira. Eita! Que é um livro sobre a crise da informação, né? Quantidade de informação que a gente recebe. Quando a gente era criança, eu e você, Bibo, o Marcelo é um baby ainda, mais novinho. Marcelo tem quantos anos, Marcelo? Quanto você acha, Bibo? Uns 28, 29. 31, quase 32. Não, passou dos 30 é velho já, não pois vai saber, já, metabolismo já não ajuda. Marcelo é millennial. Tem quanto, Victor? Eu tenho 35. Caraca, mano, eu sou o tiozão do podcast, velho, meu Deus. Faço 37 esse ano, cara. Enfim, esse papo ficou muito chato. Vamos lá, continua aí, ô. Não, mas quando a gente era criança, as informações não estavam assim tão disponíveis. A gente ainda pegou a fase, Marcelo acho que pegou um pouco disso também, que a professora mandava fazer um trabalho, a gente ia na Barça. Tem uma parcela dos nossos ouvintes que não sabe nem o que é Barça. Cara, eu lembro do meu pai com
comprando a Barça, fechando, negociando, né, por mais de semanas para comprar a coleção completa da Barça para ter em casa. Para parcelar em 24 vezes, porque era super caro. A biblioteca pública da cidade, cara. Eu ia pra biblioteca pública da cidade. Trabalho clássico, a origem da vida. Ia nós lá pra área, setor de biologia da biblioteca pública, meu irmão. Sabe o que é ter carteirinha da biblioteca pública? Posso te falar? Eu tenho carteirinha de 2 bibliotecas públicas aqui perto de casa e me ajudam muito hoje no meu mestrado, mas isso é outra história. Não, mas isso é fantástico, cara. A questão é a seguinte, naquela época, a gente já tinha começado a ser bombardeado com informação publicitária principalmente, mas assim, a gente ainda tinha que correr atrás de informação. E hoje o que acontece? A gente é bombardeado com informação. Se naquela época se destacava a pessoa que era capaz de absorver o máximo de informação possível porque a informação era escassa, hoje com informação abundante, é bem sucedido não quem é esponja e absorve informação, mas quem é capaz de peneirar a melhor informação, porque você é bombardeado com informação inútil o tempo todo, ou às vezes com informação falsa. E com milhões de opiniões irrelevantes sobre tudo, né, via redes sociais. Isso, quando eu falo em informações, a informação pode ser opinativa também, né? Não é apenas dado, né? Não só apenas você não é bombardeado apenas com dados, né? Você é bombardeado também com opiniões, com análises, enfim. E assim, no ambiente da igreja, especificamente, para trazer isso mais para o tema do nosso podcast, no ambiente de igreja, você também é bombardeado com informação. Você é bombardeado com informação no minuto que você pisa no solo da igreja. Porque você vai ter a maneira como as pessoas se vestem te passa um determinado tipo de informação e aquilo já é ensino. A maneira como as pessoas falam, se naquela igreja o cara cumprimenta você com paz do Senhor ou com graça e paz, quem já é um pouco mais de tempo de igreja, ele já absorve, já é capaz de interpretar um pouco daquilo. Se quando você senta para ouvir o sermão, o pastor muda de voz na hora de falar o sermão, aquilo já é informação, aquilo já está te ensinando algo. O que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que assim, independentemente de você dizer, eu tenho dom de mestre e não tenho dom de mestre, olha, dom disso e dom daquilo virou a maior desculpa do mundo para não fazer o que Jesus manda hoje em dia na igreja, entendeu? Então, não tenho dom para ensinar e tal. Cara, você já tá ensinando mesmo que você não queira. Eu tô com a frase inevitabilidade por causa do Vingadores Ultimato agora. Você é inevitável, eu sou o Homem de Ferro. Mas assim, isso é fantástico, Victor, porque eu lembro muito do que o James Sawyer fala no Introdução à Teologia dele, que nós não temos como fugir de se somos teólogos ou não, né? A pergunta é que tipo de teólogo você é, se você é bom ou se você é ruim. Então, por mais que as pessoas digam que a teologia esfria, né? A gente nem vai entrar tanto nesse detalhe aí, porque a teologia esfria e eu não gosto de estudar. Mas, meu irmão e minha irmã, você talvez não parou nunca para ler um livro um pouco mais carregado de teologia, ou você não gosta daquelas pregações mais calmas e expositivas, né? Ainda que muita gente tá gostando agora, até conversando com um amigo meu pentecostal, ele tá numa igreja de um amigo meu que já foi, né, aqueles pentecostais mais reteté, e agora o cara tá numa pegada mais teologia reformada, pregação expositiva, e tem atraído alguns irmãos. Lembrando, deixa eu fazer um parênteses bem claro aqui, eu sei, gente, muitos pentecostais pregam de maneira expositiva, eu só fui aqui genérico, ok? Inclusive conheço, na minha época de igreja pentecostal, já tinha irmãos que tinham pregações mais calmas, nem tudo é pregação reteté, eu tô ciente disso, ok? Foi Elienay Cabral, um dos maiores pregadores expositivos desse país, é pentecostal da Assembleia de Deus. Olha aí. Já que a gente abriu esse parênteses aqui, gente, a CPAD desde a década de 30 já ensina uma teologia boa no movimento pentecostal, né? É que realmente a prática popular muitas vezes estava um pouco distante daquilo que a casa publicadora publicava. Então, mas sempre existiu bons pregadores pentecostais com preocupação no ensino da palavra, enfim, Antônio Gilberto e tantos outros e tal. Abram na página 394. Ô Bibo, deixa eu pegar só um trem aqui no que você falou, importante. Manda. Que acho que até ajuda para os ouvintes começar a colocar as coisas em categorias, que me parece que tem duas questões fundamentais para a gente pensar em educação na igreja, né? Da onde nosso papo está trazendo.
é a coisa mais evidente, que é a boa informação, o bom conteúdo. Obviamente, os cristãos precisam ser letrados biblicamente, precisam conhecer o conteúdo da Escritura, como conectar trechos, como ler os gêneros literários bíblicos, como interpretar as parábolas de Jesus. Então tem o lado mais evidente da educação, uma educação formal, que permita a pessoa compreender bem o nosso livro, o livro que é a palavra de Deus. Mas também tem um outro ponto que vocês enfatizaram que eu acho fundamental, que são outro tipo de aprendizado importante, que é um conhecimento mais tácito, para usar a linguagem de Michael Polanyi. São esses conhecimentos que a gente vai adquirindo simplesmente por habitar um espaço. Tem a ver com os exemplos que o Vitor deu, como a linguagem falada no ambiente, o tipo de roupa, etc, etc. Todas essas coisas passam para as pessoas, estejam elas conscientes ou não, uma certa visão do que é a vida correta, um certo alvo do que é a vida boa, ou do que é a boa prática, do que são os bons costumes, de qual que é o modo correto de se portar no mundo, na vida, né? É aquela coisa que todo mundo sabe. Eu aprendo com os meus pais, principalmente não porque eles me ensinam num momento formal, mas como eu vejo, por exemplo, o meu pai tratar minha mãe e vice-versa, como o meu pai trata os pais dele. Então, essa observação nos atos existenciais de cada pessoa, a gente vai absorvendo. Isso é fundamental para a igreja. Então, eu creio que uma boa compreensão do papel educacional da igreja, da eclésia, envolve essas duas coisas, não é descartar nenhuma delas. É compreender os lugares e a função da educação formal, seja púlpito, grupo pequeno, escola bíblica ou outros métodos e lugares de ensino, como podcasts e outros métodos, que tem um veículo mais formal de trazer conteúdos, mas também essa compreensão de que simplesmente a forma que a gente existe já carrega um certo conhecimento e transmite esse conhecimento, que é muito importante. Só para dar um exemplo para vocês, eu lembro que nos meus anos de pastor e missionário entre universitários, o que eu mais encontrava era filhos de pastor em crise de fé, né? E eu lembro conversando com um desses filhos de pastor, ele numa crise de fé grande, ele falou, cara, o que eu encontro na igreja é exatamente o que eu encontro no mundo. Então por que eu vou para a igreja? E ele dava o exemplo. Por exemplo, a igreja, as pessoas elas se vestem de acordo com os mesmos padrões de consumo, com os mesmos padrões de vaidade. As pessoas têm as mesmas picuinhas, as mesmas preocupações de rivalidade. O que tá lá fora tá lá dentro. Só que às vezes aqui fora da igreja as pessoas são até mais autênticas. Então, para ele, esse conhecimento tácito, essa forma que as pessoas da igreja incorporavam certas visões de mundo, era o que contava como conhecimento, era um conhecimento que ele fala, não tem nenhuma distinção da vida de Jesus. Então, eu só estou trazendo esse exemplo para a gente pensar em educação nesses dois lados. Abram na página 394. O lado tácito, ele precisa corresponder àquilo que formalmente a gente externaliza. E eu acredito que assim, o que a gente, na educação formal, a gente acaba externalizando e como que a gente internaliza isso no nosso comportamento. E existe um descompasso claro entre essas duas coisas. Na maior parte das igrejas, no contexto brasileiro, no contexto americano onde eu vivo, existe um descompasso muito grande entre essas duas coisas. E isso é potencializado em termos de escândalo e do tamanho da sensação de hipocrisia que isso gera, porque o ambiente de igreja, culturalmente falando, ele é intrinsecamente normativo. Quando você fala de aprendizado tácito e você fala, você tem aqui um determinado ambiente que o comportamento das pessoas me ensina o que é certo e o que é errado, porque a maneira de se adaptar é assim, ou a maneira como eu me comporto nesse ambiente é assado, porque eu estou aqui num ambiente de trabalho, ou de repente num determinado clube. A igreja, culturalmente falando, ela traz um ar naturalmente que carrega esse lance normativo de dizer aquilo que é certo e que é errado. E, portanto, não precisa que nada seja dito para que a pessoa já assuma que o padrão de comportamento, aquilo que é mais comumente visto, é o padrão daquilo que é correto. E, portanto, esse lado que a gente está chamando de tácito, o Peter Berger vai chamar de
externalização e depois internalização, enfim, mas esse lado mais prático do dia a dia, de como as pessoas vivem, na igreja isso tem um potencial enorme para o bem e para o mal. E quando existe um descompasso entre aquilo que é vivido e aquilo que é transmitido por meio da vida e aquilo que é ensinado em ambiente formal, esse descompasso ele provoca uma sensação de hipocrisia, em primeiro lugar, que às vezes é real, às vezes é exagerada, porque a expectativa em relação à igreja é maior do que a expectativa em relação a outros ambientes, mas também gera a sensação terrível para quem é educador e está ouvindo esse podcast, educador mesmo, aí o cara que está no dia a dia da educação da igreja, causa uma sensação terrível de que você ensina e não adianta nada. Então eu acho que muita gente já deve ter passado por essa circunstância dentro da igreja, que o que acontece é o seguinte: o cara vai lá na escola dominical e ele acha que a escola dominical, e aí o pessoal da pregação expositiva me perdoe, a pregação expositiva é maravilhosa, mas ela não é a panaceia. Então o cara acha que a escola dominical e pregação expositiva é suficiente e tal, e não é. Não é. A gente tem que ser realista. Existe um descompasso gigantesco entre o que se ensina no ambiente formal e o comportamento que a gente observa nas igrejas. Claro, tem muitas igrejas que precisam corrigir o ensino formal, não tem dúvida em relação a isso. Mas entre essa externalização, na hora que a gente cria um artefato cultural, seja na aula da escola dominical, seja no pequeno grupo, seja no sermão, tudo isso é artefato cultural, é obra de arte que a gente produz na hora que a gente está fazendo. Na hora que a gente cria esse artefato cultural e o efeito que esse artefato cultural gera naquele microcosmo social que é a igreja, se a gente achar que a mera criação de um artefato cultural vai fazer com que aquele microcosmo social se molde a partir daquele artefato cultural, a gente está profundamente equivocado. Então, assim, eu estou saindo um pouco aqui da minha seara, que normalmente é da teologia bíblica, estou me arriscando um pouco na sociologia, na antropologia, mas é fundamental que a gente compreenda que esse descompasso vai acontecer se a gente não tiver mecanismos intencionais de fazer e encarnar aquilo que a gente prega no púlpito, aquilo que a gente ensina na escola dominical ou no discipulado. Se a gente não tiver estratégias intencionais de encarnar aquilo no nosso dia a dia e na caminhada com os outros membros da igreja, a gente sempre vai enxergar um descompasso entre essas duas esferas do ensino aí que o Marcelo colocou. Abram na página 394. Um ponto que você trouxe para mim essencial é o seguinte, né, que a igreja ela precisa de alguma forma caminhar para que o ensino formal e o ensino tácito, ou a vida da igreja, elas possam se aproximar. Embora a gente saiba, por causa do pecado e por causa das nossas limitações, isso nunca vai ser perfeito. Mas um ponto é o seguinte: mestres, dom de mestre, na minha opinião, e olhando para a vida de Jesus, não é simplesmente saber ir lá na frente e explicar conceitos, mas é encarnar um tipo de vida que mimetiza a vida de Jesus e convidar outras pessoas para seguirem você, para participarem da sua vida e participarem desse aprendizado. Então, pastores que simplesmente estudam a Bíblia e ensinam aos domingos estão falhando com o papel de mestre se eles não trazem pessoas para perto da sua própria vida, das suas relações, da sua forma de ser pai, de ser marido, de ser filho, de ser todos os papéis sociais que ele encarna, mas trazer pessoas para viverem perto e aprenderem com ele a partir de andar junto, né? De partir pão, de olharem nos olhos, de perceber como ele vive a vida. Marcelo, até te interrompendo, é importante que uma das características do presbítero, que Paulo elenca lá a Timóteo, é a hospitalidade. Né, é o você receber, né, você ser hospitaleiro, é você receber as pessoas dentro do seu ambiente, dentro do seu círculo, né? Então, assim, isso tem um poder muito grande, né? Às vezes a gente, quando eu comecei a receber pessoas da minha casa, do meu grupo pequeno e tal, é muito legal porque você desconstrói, né, aquela imagem que às vezes você constrói na igreja, ou que as pessoas constroem de você na igreja, né? Nossa, né, o pregador, o mestre, e não sei o quê. E aí o cara vem na tua casa
casa, você tá de bermuda, camiseta, ele vê justamente a tua relação ali com a esposa, com a filha. Claro que é uma relação que tem ali um limite social, porque não é exatamente, né? A gente tem ali, digamos, uma persona social. Sim. Mas, cara, ninguém vive uma persona social a todo momento. Então, vai chegando que eles vão ver também as suas fraquezas, como você lida com as suas fraquezas, como você lida com uma crise que você teve no casamento. Então eu acho isso assim muito legal. E você falou do olho no olho, né, do café, da mesa, dessa coisa que o movimento mosaico tenta emplacar e tal. E isso é muito legal porque é justamente também nesses momentos de mesa, da informalidade da refeição, né, que é o que o que as pessoas chamam de comensalidade, né, dessa camaradagem à mesa, muito praticada por Jesus, diga-se de passagem, não à toa era chamada de comilão e beberrão, né, pelos seus opositores. Mas eu acho isso fundamental, essa ideia de você encarnar o conhecimento, encarnar a sabedoria que Deus dá àquele que pedir nas questões práticas do dia a dia. A gente pode até agora pedir a ajuda do nosso teólogo bíblico, Vitor, né? Porque o Evangelho de Mateus, eu acredito que é um texto, um livro que contribui muito com essa compreensão do ensino de Jesus e qual que é o papel da igreja em termos de ensinar. Então, por exemplo, quando a gente vê lá a grande comissão, lá no finalzinho do Evangelho, né? A gente tem o Jesus falando pra gente ir fazer discípulos em todas as nações, batizando-os e ensinando-os. Olha aí. Então, um dos focos da grande comissão, até o Vitor falou no começo, né, que o evangelista já está ensinando, você só expande o reino de Deus, você só atua enquanto evangelista quando o ensino e os sacramentos estão incorporados nessa vida, né? É interessante porque muitas vezes a gente olha para o Evangelho de Mateus e ele tem 5 blocos de sermãos de Jesus. Então tem o primeiro, que é o famoso Sermão da Montanha, os outros sermões, em que Mateus ele concentra vários dos ensinos fundamentais de Jesus nesses trechos, mas o ensino de Jesus, o ensinando de Jesus não está só nos sermões. Tá nos momentos dele com os discípulos, né? Ele curando, expulsando demônios, ele demonstrando compaixão. Então, isso está distribuído pelo Evangelho. Então, quando ele fala para ensinar, ele fala, não me imitem só no conteúdo, isso é fundamental. Mas o modo em que eu vivi, o meu modo de fazer missão, o meu modo de ser humano entre os humanos, isso vocês têm que aprender e ensinar também. O interessante nessa passagem da Grande Comissão, que conclui o chamado para o discipulado que Jesus faz no Evangelho de Mateus, é que quando a gente... Geralmente a gente chama isso do id, né? Por causa do... o imperativo do id, que na verdade está no particípio, não está no imperativo. Que o imperativo aí é o fazer discípulos, né? O id pega a característica imperativa emprestada, né, desse imperativo de fato que é o centro do período, que é fazer discípulos. E aí o que acontece? A sequência da frase ela é tão importante quanto essa centralidade do fazer discípulos, porque você vai ter outros particípios ali que são modais, né? Eles vão... É mais ou menos o seguinte: ok, vou fazer discípulos, mas como se faz discípulos? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, fazendo com que essas pessoas façam parte da nova aliança, e ensinando, só que não é ensinando qualquer coisa, ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei. Caraca. Você só ensina a obedecer obedecendo, entendeu? E assim, ensinar a obedecer necessariamente implica numa caminhada. Você ensinar um conteúdo, você pode fazer numa manhã. Você passar um conteúdo. E isso é muito válido. É importante a gente enfatizar essa busca pelo conteúdo também. Não, se não tiver o conteúdo, você vai ensinar a obedecer o vazio, né? Então tem que ter o conteúdo. E ensinar o conteúdo a gente pode fazer numa manhã, desde que a gente disponha das ferramentas necessárias para fazer isso. Às vezes um giz e um quadro negro, às vezes um flanelógrafo. Nossa, esse eu nem sei o que é isso. Tá vendo só? Flanelógrafo é aquele negócio que o pessoal, de flanela, que o pessoal grudava as imagenzinhas de José, do Egito, para ensinar a criança e tal, né? Mas desde que você disponha dos recursos, você consegue passar um conteúdo. Agora, ensinar a obedecer
Bibo, você é pai, como que é esse lance de ensinar a obedecer? Repetição. Repetição, insistência, ensinar a obedecer é mostrar o caminho certo, né? O porquê aquilo é errado. É do dia pra noite? Não, é insistência, meu irmão. Insistência. Insistência, perdão, paciência. Tem que ter muita paciência. Então, na igreja, por que a gente acha que na igreja seria diferente? Entendeu? Uhum. E outra coisa, por que a gente acha que no nosso sistema educacional público, quando a gente fala de educação num aspecto mais amplo, político, social, por que a gente acha que seria diferente? Por que a gente acha que, a gente manda a criança para a escola e está resolvido? A probabilidade da criança aprender qualquer coisa que seja na escola é mínima. O que me tranquiliza um pouco, porque se existe essa doutrinação toda que dizem que existe na escola, a escola é muito pouco eficiente em ensinar, então eu fico mais ou menos tranquilo com isso. Pois é. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o ensino formal e passar o conteúdo é super importante. Sem o conteúdo, você ensina a obedecer o quê? O vazio. Não, você tem que ensinar a obedecer tudo que Jesus ensinou. E isso não é fácil. Agora, você, para fazer isso, precisa de encarnação. Se você quiser linguagem sociológica, a gente pula uma etapa muitas vezes. A gente faz a externalização, a gente externaliza aquilo que a gente crê por meio das palavras, por meio da escrita, por meio do canal no YouTube, por meio do podcast, por meio da escola dominical, por meio da pregação. E a gente espera que as pessoas automaticamente internalizem aquilo que a gente externalizou. E a gente não passa por uma fase importante, que é a objetivação. A objetivação é uma etapa importante em que intencionalmente a gente vai criar estruturas em que aquilo que a gente externalizou aconteçam, tomem lugar na realidade. Abram na página 394. Vou dar um exemplo mais prático do que eu estou querendo dizer. Por favor. Acampamento de jovens a gente tinha na nossa igreja. A gente tem na nossa igreja, porque eu não estou mais lá no Brasil, né? A gente tem lá na nossa igreja acampamento todo carnaval de jovens. Todo carnaval tem acampamento de jovens. E clássico. O retiro e tal, né? E aí uma coisa que a gente sempre fez era colocar um número de vagas maior do que a nossa frequência média de reunião de jovens, e a gente sempre teve uma intenção de chamar bastante gente de fora para o acampamento. Agora, você não pode chamar pessoas de fora sem ter capacidade de integração. Batíamos muito na tecla nas reuniões de comissão de acampamento de que a gente precisa integrar. Isso é externalização. Você está externalizando o que você precisa fazer. Quando você senta e bola uma estratégia de integração e executa essa estratégia, essa fase é a fase da objetivação. Quando você tem externalização mais objetivação, algum tipo de internalização posterior vai acontecer. Como que a gente fazia isso? Exemplo dessa integração. Quem era membro da comissão, e a gente tinha uma comissão de acampamento grande, 20 pessoas, almoço, café da manhã e janta, está proibido de sentar com outros membros da comissão, a não ser sua esposa e seu namorado. Então você tem que sentar numa mesa que tenha pelo menos uma pessoa que você não conheça, e você tem que se apresentar. Se você é membro da comissão, isso é obrigatório, é regra. E isso é objetivação, isso é estratégia intencional para que você encarne e observe na realidade aquilo que foi externalizado. Isso vai acabar gerando uma internalização. O que a gente via acontecer ao longo dos anos do acampamento? A gente não precisava mais falar para a galera da comissão fazer isso. Fazia automaticamente. E algumas pessoas que nem eram da comissão se sentiam estimuladas a sentar com pessoas que não conheciam e fazer novos amigos, ter novas experiências, e ter uma integração maior. Então, quando você externaliza, você tem que pensar numa estratégia que faça com que essa externalização tome lugar na realidade no seu ministério. Que é a grande dificuldade dos estudantes de teologia e dos próprios cursos de teologia, né? Até se tem a disciplina teologia prática, mas, cara, às vezes o cara sai da faculdade, como qualquer outra faculdade, muitas vezes, né? O meu amigo se formou em engenharia agora, e ele falou, cara, o curso não prepara a gente para o mercado de trabalho corretamente, né? Então, assim, e com a teologia parece que às vezes acontece isso também, né? O aluno não consegue ter essa encarnação, né, com a comunidade. O púlpito é uma coisa muito importante, gente. Eu não quero diminuir o púlpito com a minha fala aqui,
mas ele restringe, parece que o papel dele a subir no púlpito e pregar a palavra. Se você faz isso muito bem, glória a Deus, que já está à frente de muitos pastores e pastoras, mas não é o suficiente, né? Eu acho que essas pequenas práticas aí que é o grande desafio. A teologia sistemática, a teologia bíblica, se elas não tiverem uma preocupação de serem... E aí eu tô falando de grade curricular, tá? Não tô falando da produção acadêmica de teologia sistemática e teologia bíblica. Tô falando de grade curricular e ensino de seminário. Se a teologia sistemática e a teologia bíblica não tem em si mesmas, dentro do próprio espaço de ensino, uma preocupação mínima dela mesma produzir objetivações e internalizações, ou seja, teologia bíblica e teologia sistemática no ambiente de ensino de seminário tem que ser a teologia prática. Você não pode ter uma cadeira de teologia prática e ela fica lá sozinha, manquitola, sendo que o cara de teologia sistemática tá lá te convidando a passear pelo sínodo de Dort, pelas grandes confissões, etc., mas sem uma preocupação que aquilo tome lugar na vida do estudante. Quando o professor de teologia sistemática dentro do seminário, de teologia bíblica dentro do seminário, tem uma preocupação de fazer com que aquele conteúdo tome lugar na vida do estudante, fica muito mais fácil para o estudante reproduzir aquele modelo dentro do ambiente dele de igreja. Agora, o que acontece também é que muitas vezes no treinamento, no seminário, a preocupação é formar um cabeção, né? Então é mais difícil um pouco às vezes. Abram na página 394. Aquilo que o John Stott fala, né, da preocupação dos girinos espirituais. Como é que é? Girinos espirituais têm a cabeça grande, mas não tem corpo nenhum, né? Pessoa que tem um monte de informação, mas é incapaz de amar ou de incorporar os aprendizados, né? O que o Victor está chamando de internalizar. Então é o medo dele, de a gente ter uma geração de teólogos que não passam de girinos espirituais. Se você sentar com ele, ele sabe um monte de versículo de cor, ou sabe as doutrinas, ou sabe falar a bibliografia toda, mas é uma pessoa que você olha para a vida dela e você não vê nada. Uma pessoa que não te inspira a superar os problemas, a ter esperança, a contribuir com as pessoas em volta de você, a amar Jesus. A pessoa não te inspira. Então, esse é um problema que tem, né, uma origem iluminista, dessa cisão completa entre conhecimento cognitivo e a prática ou a moral, a incorporação da vida, mas que está muito presente hoje, né? É só a gente olhar o horror que são muitas vezes as disputas e discussões em redes sociais de cristãos que brigam, ou seja, elas estão brigando por um conceito abstrato, mas a própria forma como elas se portam mostram que todas as virtudes ou qualidades que elas pretendem defender não estão presentes na própria forma como ela escreve, ou fala, ou dialoga. Marcelo, assim, eu vou falar, é mais fácil a gente criticar o nosso próprio métier do que fazer a crítica a quem tá do lado de fora, né? Então, assim, eu sou calvinista, o Marcelo é reformado também, presbiteriano também, calvinista e tal, né? E aí o que acontece? No nosso ambiente, cara, é muito comum, é muito frequente, e assim, Deus me livre de eu ser assim também, né? Eu não estou livre disso, mas é muito comum o comportamento de reformados arrogantes. A gente observa isso não só na internet, no dia a dia, às vezes na vida prática a gente vê o cara é reformado e quanto mais o cara se aprofunda na teologia, mais arrogante o cara fica. E aí eu faço a seguinte pergunta: como pode uma teologia cuja soteriologia começa na total depravação, se for falar de sínodo de Dort aqui, começa em total depravação, terminar em arrogância? É uma contradição em termos absurdo. Você começa a sua teologia dizendo que você não é nada, que moralmente você não presta, que não tem nada ali que possa ser aproveitado. Você começa dizendo isso. A soteriologia pelo menos começa assim. E como que produz um cara arrogante no final da linha de produção? Alguma coisa se perdeu aí no meio. Agora, eu tô falando do problema que a gente tem no ambiente reformado, um dos problemas, a gente tem outros tantos, mas assim, estou falando de um dos problemas que a gente observa no ambiente reformado. O ambiente pentecostal talvez tenha outros problemas, o ambiente reformado / pentecostal, porque agora tem pentecostais reformados, né? Talvez tenha outros problemas, os batistas que ficam em cima do muro, porque tem batista reformado, tem batista arminiano, tem batista em cima do muro, talvez tenham outros problemas, mas o meu ponto é, a gente tem gerado um monte de cabeções
O que, num certo aspecto, é bom, porque até 5, 10 anos atrás não tinha nenhum cabeção. E precisa de cabeção, entendeu? Precisa de gente que saiba o que diz. A gente estava numa situação muito mais complicada 5, 10 anos atrás. Quando eu lembro o tipo de gente que chegava até mim com o tipo de questionamento e como as coisas mudaram. Então, estamos caminhando para uma direção em que as pessoas sabem um pouco mais. Isso é bom, isso não é uma coisa ruim. Agora, esses girinos da fé aí, esses girinos espirituais, precisam ser tratados, precisa virar sapo. Rapaz, esse podcast eu tinha uma outra coisa na minha cabeça, ele foi para outro lado e eu amei. Porque no fundo aqui a gente tá falando até das advertências, né? Do poder que o conhecimento dá e como a gente deve usar esse poder, né? Esse poder da informação. Até dentro desse sentido, eu penso que todo aluno de teologia ele teve a fase arrogante. Eu penso que é mais normal do que a gente imagina. Eu tive essa fase, mas eu agradeço a Deus pela mesa, porque foi justamente numa mesa que alguém mais velho do que eu chegou pra mim e falou assim, né, e me deu uma chamada de atenção, sabe, cara, não pega a tua teologia e vem vomitar ela inteira pra cima de nós aqui. A pessoa falou exatamente isso, assim, mas com muita sabedoria, e ela tava empoderada pelo Espírito Santo ali, meu irmão, porque eu realmente baixei a bola e ouvi o que ela falou, assim. Tipo, meu, Bíblia, tudo que tu aprende é muito bom, e é conhecimento bíblico, mas a maneira com que tu joga aqui pra nós é totalmente ruim, é complicado, é sempre em tom ácido, é sempre em tom de crítica e tal. E, cara, e aquilo foi assim, foi uma chave que girou na minha vida e muito, né, da minha postura em relação à teologia e à transmissão do conhecimento teológico foi mudando, sabe? É aquilo que a gente tem falado aqui, Victor, nos BTcasts, né? A gente não quer trazer a informação, né, e conhecimento bíblico teológico para as pessoas esfregarem na cara das outras pessoas. Tu tá errado e pá. Não, o nosso objetivo é outro, né? Que com esse conhecimento adquirido, você tenha um bom conteúdo e esse conteúdo se encarne na sua prática diária. Basicamente esse é o nosso objetivo. Abram na página 394. O Marcelo tem uma experiência bacana nesse aspecto, que é o trabalho que ele fez durante muito tempo com a CEL, né, que é a comunidade evangélica universitária lá na Unicamp. Comunidade do estudante universitário. Comunidade do estudante universitário, desculpa. Eu tô mudando o nome aqui de vocês. Você sabe que eu já escrevi sobre vocês em paper e tô errando o nome de vocês, né? Cara, não sabia não. Quero ler esse paper aí. Não, eu só menciono vocês. Mas o Marcelo tem uma experiência interessante, depois, se você quiser compartilhar, Marcelo, mas assim, a CEL é uma comunidade com estudantes universitários no Unicamp e é uma comunidade que tem uma reunião de terça-feira, mas ela acontece muito mais no dia a dia, pelo que eu entendo. Ou eu tô equivocado? Não, é perfeito. A gente tem um culto de domingo e tem uma reunião de terça-feira que é mais voltada, né, para um diálogo missional com o campo universitário, mas ao longo dos meus vários anos lá, foram 7 anos e meio, e sei que isso continua até hoje, essa percepção de que o ensino, essa visão mais integral de ensino como aprender um modo de vida, que envolve com certeza aprender a Bíblia, aprender teologia, mas acontece num modo muito relacional e vivencial, né? Então, assim, a gente sempre enfatiza muito habitar os ambientes que as pessoas estão. Então, por exemplo, um dos dilemas de qualquer estudante universitário é como que eu vivo em repúblicas. Então, se você quer pastorear essa galera, você tem que estar nas repúblicas. Como que é eu viver a dinâmica dos barzinhos? Você tem que estar lá com as pessoas, encarnar um modo cristocêntrico de vida lá. O que é participar dos debates que acontecem políticos, sociais na Unicamp? Como o cristão pensar isso? Você precisa estar nesses ambientes e estar com as pessoas. Para quem viveu universidade pública, principalmente, sabe a importância do bandejão do restaurante universitário. Então você tem que estar lá, tem que entender o que significa aquilo, o que aquele ambiente traz, né? E trazer o que o Vitor falou, né? As concepções teológicas, bíblicas, e vivenciar aquilo naquele ambiente, até conversar sobre aquilo, aplicando. Então é isso mesmo. Isso tem uma aplicação em qualquer ambiente, mas esse é o ponto. Nessas horas é que a gente percebe algumas coisas, né? Existe uma sensação generalizada de que assim, vou fazer ministério com
universitários. E por que eu fiz questão de chamar o negócio da CEL aqui, né? Primeiro porque o Marcelo tem experiência de vida prática nisso. Mas segundo porque assim, vou fazer ministério com universitários, é aqui que eu preciso de conteúdo, porque essa galera é uma galera que estuda, ainda mais em universidade pública, então eu vou precisar ler os manuais de apologética, e na verdade você precisa andar com a galera, porque as questões maiores são sobre os jogos universitários, sobre o barzinho, sobre as discussões políticas, e o William Lane Craig de vez em quando, muito de vez em quando te vai ser útil. E olhe lá, hein? E olhe lá. Então, assim, às vezes a gente tem essas concepções que, assim, gente, ensino acontece o tempo todo. Por isso você precisa manjar muito de Bíblia. Você precisa manjar muito de Bíblia. Agora, você precisa se relacionar, porque ensino acontece com uma pessoa sendo ensinada. Não adianta você aprender no teu quarto. Vou brilhar no domingo, a hora que eu der a super aula. É importante, mas, né, o objetivo não é brilhar, né? É ensinar. Abram na página 394. Cada um, se quiser fazer a sua finalização, vão pra finaleira. Cara, tem uma coisa que o Richard Bauhan, né, que é um biblista que o Vitor me ensinou a gostar bastante, ele fala que me ajudou muito a melhorar minha leitura da Bíblia, e tem muito a ver com o que a gente fala aqui. Muitas vezes os exegetas, eles falam assim, que quando a gente vai ler, por exemplo, uma carta do Novo Testamento, um evangelho, a gente tem que perguntar o seguinte, né? O que o autor queria ensinar? Que conteúdos o autor estava querendo comunicar para a sua audiência original? Mas ele falou, a melhor pergunta não é exatamente essa. A melhor pergunta é, em que o autor queria transformar os seus ouvintes? Caraca! O que ele queria que aqueles ouvintes, aquela igreja que estava recebendo a carta, o evangelho, o que ele queria que eles tivessem em termos de vida moldada, de transformação, de novas práticas, de arrependimento? Porque ele estava escrevendo, sejam as cartas paulinas, os evangelhos, as outras epístolas, não primeiramente para ensinar um conteúdo cognitivo, mas para gerar alguma transformação de vida. Então, o que isso tem a ver? Como o Vitor acabou de dizer, a gente precisa ensinar muito a Bíblia, mas não, em primeiro lugar, porque eu estou aprendendo novos conteúdos, mas porque ela está me ensinando, ou ela está gerando em mim uma nova forma de vida. Essa é a questão. Então, como que eu ensino a Bíblia, ou como eu aprendo a ler a Bíblia, não para ter uma cabeça maior, mas para me tornar alguém mais parecido com Jesus? E um ponto que acho que tem muito a ver com o que você falou em relação à paciência, principalmente, tá tendo até uma grande virada nas universidades do mundo, que até então, né, falava que o papel da universidade era ensinar conteúdos, ensinar pensamento crítico, mas está tendo uma grande redescoberta ou recuperação do papel das universidades em ensinar virtudes, em incubar virtudes, em desenvolver nos alunos virtudes morais e intelectuais, né? E virtude, ela encapsula muito bem isso que a gente está falando. Tem a ver com você aprender coisas, mas com que isso se tornar uma habilidade, uma habilitação, uma disposição na sua vida que vai te capacitar para andar mais perto do mestre, para amar mais, para ser mais hospitaleiro, para servir melhor, para ter mais fé, para esperar mais em Jesus. Então, a gente precisa de ensino formal na igreja, a gente precisa ensinar a Bíblia, mas ensinar para ensinar as pessoas a serem como Jesus, ou para ensinar elas incorporarem as virtudes de Jesus. E a gente tem que ler a Bíblia com esses olhos. Muito bom. Vitor, a sua finaleira? Minha finaleira é a seguinte, quando o jovem rico ele se aproxima de Jesus, ele chama Jesus e diz assim, bom mestre, Jesus responde ao jovem rico, quem é bom senão Deus? E Jesus rejeita um título que certamente é dele, de bom, e não rejeita o título que também é dele, de mestre. Agora, quando Jesus diz ao jovem rico, responde ao jovem rico o grande anseio que ele tem, que é saber como herdar a vida eterna, Jesus, como um mestre que ele é, né, não recorre a conteúdo meramente, né? Ele recorre a um conteúdo que implica num determinado estilo de vida. Você conhece os mandamentos? Você tem observado? O jovem rico fala, claro, conheço, tenho. Tenho conteúdo. Mais do que isso, Bibo, ele diz que tem o conteúdo que ele faz. Ah, verdade, verdade. Ele, além de ter o conteúdo, ele faz. Aí Jesus chega e fala assim, truco. 9, 12. Vende os teus bens
dá para os pobres e me segue. Isso é um convite a um estilo de vida. Você não precisa vender os seus bens, dar para os pobres. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: meu amigo, você pode até conhecer, mas você não faz. Você diz que faz, mas não faz. E no jovem rico ele apontou ali o amor à riqueza. Agora eu e você amamos alguma outra coisa que faz com que a gente até conheça o texto bíblico, mas não queira ser moldado, não queira fazer, entendeu? Por isso que eu comecei meio que brincando, meio que falando sério, que esse negócio de dons espirituais virou a maior desculpa do mundo para não fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Porque o cara chega e fala assim: evangelizar, mas evangelizar é com o evangelista, eu não tenho esse dom. Ensinar, mas ensinar é com o mestre, eu não tenho esse dom. Cuidar de quem está sentindo dor, é com o pastor, eu não tenho dom. Plantar novas igrejas e novos ambientes e buscar a missão transcultural, a expansão global do evangelho, isso é com o apóstolo, eu não tenho esse dom. Falar como boca de Deus e denunciar os males desse mundo e da igreja, isso é com o profeta, eu não tenho esse dom. Deus nos chamou a todos esses papéis e a alguns ele conferiu uma habilidade maior em cada uma dessas coisas. Agora, nós todos desempenhamos todos esses papéis. Ou qual de nós, diante de uma injustiça, é permitido ficar calado? Ou qual de nós, diante dos povos inalcançados, dos lugares onde não tem igreja, é permitido que a gente simplesmente cruze os braços e diga: isso daí não é comigo? Qual de nós que diante do nosso irmão que está sentindo dor, a gente vai cruzar os braços e dizer: não vou pastorear? Então, o nosso chamado para o ensino, ele precisa ser consciente e intencional. Nas duas esferas que o Marcelo separou, dividiu muito didaticamente muito bem, tanto na esfera formal quanto na esfera tácita. A gente precisa levar isso em consideração, isso precisa povoar a nossa mente sempre. Muito bom. Gente, encerro com 2 Timóteo 3, 14 a 16, que diz assim: desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. É isso, meus amigos, foi mais um BTcast. Agradeço ao Marcelo pelo convite, ao Victor, que estamos sempre aqui, e vocês voltam, né? Espero que vocês aceitem mais convites para estar aqui no BTcast. Vamos ficando por aqui, até o próximo episódio, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.